E aí, pessoal, vamos mergulhar direto nessa nossa nova análise. Hoje a gente vai destrinchar um projeto simplesmente fascinante, bem profundo e ambicioso que foi elaborado pelo Hossein Sonmezai. É um material que tenta fazer uma ponte incrível, conectar as maravilhas mais complexas e gigantescas de todo o nosso cosmos diretamente a um apelo urgente pela paz global aqui mesmo no nosso planeta. Na nossa exploração de hoje, nós vamos desconstruir os temas desse projeto e entender como a fonte usa um mix de história, biologia, ciência e espiritualidade para propor, de fato, uma maneira totalmente nova de enxergar o lugar da humanidade no universo. E se cada flor, estrela e batimento cardíaco apontasse silenciosamente para uma verdade maior? Bom, a gente começa com essa pergunta poderosa que saiu direto lá do material original. É uma questão instigante, não é? Ela funciona como um gancho perfeito para convidar a gente para uma verdadeira jornada intelectual e espiritual. O texto não quer que a gente olhe para uma simples flor, para as estrelas ou até mesmo para as batidas do nosso próprio coração como fatos biológicos ou astronômicos isolados. A grande sacada aqui é enxergar esses elementos como indicadores, como sinais, sabe? Sinais silenciosos, mas muito constantes, de que existe um propósito maior e interligado em tudo que existe ao nosso redor. Isso nos leva à primeira grande parte, sinais no mundo natural. É aqui que vemos a conexão entre a ciência e a harmonia ao nosso redor. Avançando no material, o nosso mundo é retratado de um jeito super poético, meio que comparado a um palácio magnífico. E dentro desse palácio, a natureza, os oceanos e a imensidão do cosmos não estão competindo entre si, mas sim trabalhando numa harmonia simplesmente perfeita. E o que é de explodir a cabeça é o contraste de escala que o autor usa para provar o ponto dele. Olha só essa justaposição. No nível macro, bilhões de galáxias imensas se movendo em total sincronia pelos céus. Daí, no nível micro, a gente tem aquele milagre do dia a dia, tipo a simetria exata de um floco de neve minúsculo ou uma semente pequenininha que vira uma árvore gigante. O texto argumenta que a mesma ordem rege tanto o infinitamente grande quanto o infinitamente pequeno. E o argumento vai sendo construído do jeito cumulativo. Quando a gente agrupa todos esses fenômenos maravilhosos, o texto cria o que ele chama de provas silenciosas. Pensa só na luz química de um vagalume, na verdadeira obra de arte que são as asas de uma borboleta, ou naquele milagre absoluto da biologia que é a formação de um bebê no útero. E isso vai até numa escala de proteção do nosso planeta, como a camada de ozônio filtrando as radiações invisíveis de um jeito impecável, ou as simples gotas de chuva dando vida de volta ao solo. Segundo a fonte, cada um desses fenômenos sussurra exatamente a mesma verdade eterna. E falando em coisas inacreditáveis, 86 bilhões. Pois é, parem um segundo para pensar na magnitude desse número. O material destaca esse valor para enfatizar uma das maravilhas biológicas mais complexas que a gente conhece. A quantidade estimada de neurônios se comunicando sem parar dentro do cérebro humano. Para a visão do Sonmezai, essa rede toda, que é absurdamente complexa, não é só um dado curioso da ciência. Na verdade, ele é apresentada como mais uma assinatura inegável de um design perfeito, operando silenciosamente dentro de cada um de nós. O que nos puxa para a parte 2 da análise, o argumento contra a coincidência, onde o acaso passa a ser profundamente questionado. É bem aqui que a explicação vira a chave e estrutura o coração do seu argumento filosófico. Depois de estabelecer toda essa ordem magnífica do universo, a fonte começa a bater de frente com a ideia do acaso. O ponto é muito direto. O Sonmezai tinha uma convicção forte de que a engenharia de uma teia de aranha ou a perfeição de um floco de neve são simplesmente sofisticadas demais para acontecerem do nada. Para ele, essa ordem deliberada exclui de vez a chance de tudo ser, nas palavras do próprio texto, uma coincidência cega. O projeto realmente rejeita a ideia de um acidente evolutivo não guiado para explicar essa perfeição toda da natureza. E isso culmina num conceito central que o texto define como arte divina. Essa definição é basicamente a ponte que conecta ciências físicas, tipo observar as galáxias e os neurônios, com a crença numa força ou poder infinito. A tese toda do projeto gira em torno da ideia de que o movimento harmonioso do universo é a maior testemunha da existência de um criador para tudo isso. O universo inteiro não é visto só como um espaço físico, mas como um testemunho vivo. Entramos na parte 3, a verdadeira responsabilidade da humanidade. Qual é, afinal, o nosso papel perante o universo? Bom, expandindo um pouco a nossa visão e saindo do mundo microscópico e das galáxias, a narrativa pede para a gente focar em nós mesmos. Se o universo tem todo esse propósito magnífico orquestrado por um poder infinito, o que sobra para a gente fazer? Como a gente se encaixa nessa engrenagem enorme? A resposta da fonte se apoia em 4 princípios básicos: paz, compaixão, sabedoria e cooperação.
O argumento é que a nossa maior responsabilidade perante o universo tão perfeito é reconhecer esse poder e alinhar as nossas vidas e a nossa sociedade com esses princípios. Não é só ficar admirando a natureza, sabem? É espelhar essa harmonia cósmica nas nossas relações humanas de todo dia. E olha que forma brilhante de ilustrar o apelo à ação desse projeto. O texto traça uma linha bem clara na areia pra gente. Baseado naquela ordem cósmica toda, a exigência que a humanidade se posicione firmemente contra coisas como a guerra, o ódio e a divisão, que são basicamente forças caóticas que destroem a harmonia. E por outro lado, clama para que a gente se posicione ativamente a favor da solidariedade, da compreensão, da justiça e do respeito entre todo mundo. É, na verdade, um grande manifesto por uma frente global unida. Chegamos à parte 4. A magia da Anatólia. O projeto prático para espalhar essa visão. Para não deixar essa mensagem universal de sabedoria só na teoria, o autor criou essa iniciativa ambiciosa que dá nome à nossa análise, a magia da Anatólia. A sacada aqui é usar a bagagem cultural histórica dessa região específica para ensinar essas grandes lições ao mundo de hoje. E para construir essa ponte global de diálogo, o projeto tem um alcance que impressiona. Número 5. Pois é, a iniciativa foi pensada para bater em 5 idiomas simultaneamente: inglês, russo, árabe, espanhol e o nosso português. Isso mostra um esforço gigante para derrubar barreiras de língua e buscar essa paz global na prática. E quem eles querem atingir espalhando o conteúdo nesses 5 idiomas? O material foca bastante em engajar intelectuais, pesquisadores, aqueles pensadores focados na paz e qualquer pessoa curiosa culturalmente espalhada por aí. É um convite para essas mentes abertas explorarem, junto com o projeto, toda aquela memória profunda, filosofia e o legado das antigas civilizações da Anatólia. Tem uma frase muito poética do autor que realmente captura a missão de tudo isso. Do espírito do Partenon aos ecos de cidades antigas, esta jornada busca reconectar a humanidade com sua alma cultural compartilhada. Ele não quer que a gente escute ecos antigos só por curiosidade turística ou histórica, não. A ideia é tratar essas filosofias e lições esquecidas como a chave fundamental para reconectar a gente com o que ele chama de nossa alma cultural compartilhada. É profundo. E para fazer essa reconexão rolar, o texto traça um caminho bem estruturado em 3 passos. Primeiro, ir atrás de explorar ativamente a história e as civilizações da Anatólia. Segundo, usar essa sabedoria ancestral para ganhar maturidade humana mesmo, internalizar as lições. E o terceiro passo, que é o objetivo final, pegar essa maturidade e usar para olhar de forma clara, sustentável e unida para o nosso futuro como espécie. A premissa é simples: entender muito bem de onde viemos para estarmos equipados para sobreviver ao que ainda vem pela frente. Chegando ao final desse verdadeiro manifesto, o material deixa claro esse chamado inabalável à união. Precisamos nos juntar contra as divisões que estão bagunçando o mundo hoje. E o projeto não para nas ideias. Eles convidam todo mundo a apoiar a iniciativa e a fazer parte dessa comunidade, seja pelo Patreon ou pelo site oficial deles. Deixando bem claro que essa jornada pela paz e pela sabedoria, galera, precisa ser um esforço construído e sustentado por todos nós juntos. Para fechar nossa análise de hoje, eu deixo com quem está nos acompanhando essa reflexão bem provocativa inspirada em tudo que a gente viu. Numa época cheia de barulho, de caos, o projeto do Hussein Soumezai pede uma pausa. Como nós, enquanto uma sociedade global, podemos aplicar as lições lá da simetria do floco de neve ou da história antiga da Anatólia para guiar os nossos passos de amanhã? Como transformar essas tais provas silenciosas da natureza num mapa vivo para a paz mundial? É o tipo de reflexão que faz a gente olhar para o mundo com um olhar bem mais atento, não é verdade? Fica o pensamento.